A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Natália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tempo e quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento de que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2 e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com prêmios somados de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois tem menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo
através de todas as redes sociais, nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta você encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. O primeiro livro de hoje é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Cantares, capítulo 7, é o nosso primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. Cantares, capítulo 7. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
Cantares capítulo 7, que contém 13 versículos. Quão formosos são teus pés nos sapatos, ó filho do príncipe, as voltas das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo é como taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Hesbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para o Damasco. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Que contém 21 versículos. Depois de passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé. Levantando também comigo a Tito, eu subi por causa de uma revelação, ele expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter mais destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reproduzir-nos à escravidão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração 7. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja a expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção e libertação para uma vida de santidade e santificação, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos. Rebanhos que eu falarei primeiro hoje são rebanho de número ímpar. E logo após eu falarei o par. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de rebanho, de 1 a 70. Rebanho Santos de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 1. Efésios capítulo 1 para o rebanho santo de números 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perdão, as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo,
pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor. Glória ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 6, Zacarias capítulo 6 para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Zacarias capítulo 6, que contém 15 versículos. A oitava visão. Outra vez olhei para o alto e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos marrons, todos eles fortes. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso, meu senhor? Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro para esses rebanhos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de nós aumenta um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé. E em todas as perseguições e aflições que suportais, tudo isso é prova clara do justo juízo do Senhor Deus. E como resultado sereis tido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanhos de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. E vamos ao livro. O livro é o livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. Chamado a reconstrução do templo, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês. No 1º dia do mês veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque,
o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar, para a vossa casa bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta. Glórias ao Senhor Deus, a poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. João, vamos ao capítulo do livro de João, capítulo 7. João, capítulo 7, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. João, capítulo 7, que contém 53 versículos. A incredulidade dos irmãos do Senhor Jesus. Depois disso, andava o Senhor Jesus da Galiléia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada da festa dos tabernáculos, os irmãos do Senhor Jesus lhe disseram: Sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma em oculto. Já que faz essas coisas, manifesta-te para o mundo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 11, 59, 12, 60. 11, 59, 12 e 60. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. E o livro é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 2. Esdras, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Esdras, capítulo 2, que contém 70 versículos. A lista dos que voltaram são estes os filhos da província que subiram ao cativeiro entre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia. E voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesui, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsam, Espá, Bigvai, Reum, Baná. A lista dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Vamos aos rebanhos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vinte e um, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9.
Esther, capítulo 9, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Esther, capítulo 9. Que contém 32 versículos. O triunfo dos judeus no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Aconteceu o contrário, pois foram os judeus que se assenhoraram dos que odiavam. Os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, juntaram-se para atacar aqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias. E o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Glórias ao Senhor Deus. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1 a 70. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis 42. Gênesis capítulo 42. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 42. Que contém 38 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Gênesis 42, contém 38 versículos. Os irmãos de José descem ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que está olhando um para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito. Desce até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito a Benjamim, porém, irmão de José não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia para que não lhe suceda algum desastre. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Escolha o seu número de rebanho, assim você todos os dias receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 2 Pedro com 3 capítulos. 2 Pedro. Segunda Pedro, que contém 21 versículos. Segunda Pedro, que contém 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo.
capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis da palavra que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Neemias com 13 capítulos. Neemias. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 6. Neemias, capítulo 6, para o rebanho santo de número 3, 5, 67, 4 e 68. Neemias, capítulo 6, que contém 19 versículos. Mais oposição à reconstrução. Ouvindo Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos numa das aldeias na planície do Ono, porém planejavam fazer-me mal. De modo que lhes enviei mensageiros como esta resposta: estou fazendo uma grande porta e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez dele a mesma resposta. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 6. Oséias, capítulo 6, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Oséias, capítulo 6, que contém 11 versículos. Vinde, tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele nos virá como a chuva, como a primeira chuva, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Filemon com 1 capítulo.
Filemão, com um capítulo que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Áfia Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel, vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 8. Daniel, capítulo 8, para o rebanho de número 35 e 36. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. Daniel, capítulo 8. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Daniel, capítulo 8. A visão de um carneiro e um bode. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me pareceu no princípio. Na visão que tive, que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, na província que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, a qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum mal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Primeira Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 5 do livro de 1 Tessalonicenses contém 28 versículos. A necessidade de vigilâncias. Irmãos, acerca do tempo e das épocas, porém, não necessitais de que se vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando andares dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e do modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Segunda João, com um capítulo, perdão. Segunda João, com um capítulo que contém 3 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco.
Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos santos de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Capítulo 27, Isaías, capítulo 27. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário você ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 27 do livro de Isaías contém 13 versículos. Livramento de Israel. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arrego de noite e de dia. Eu aguardo, para que ninguém lhe faça dano, não há indignação em mim. Quem me dera sarças e espinheiros diante de mim na guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, perdão, 27, 43, 28 e 44. Glórias ao Senhor Deus. Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes para esses rebanhos. Capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, para o rebanho santo, número 27, 43, 28 e 44. Capítulo 5 do livro de Eclesiastes contém 20 versículos. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante do Senhor Deus. O Senhor Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas das tuas palavras. Porque da muita ocupação vem os sonhos, a voz do tolo vem da multidão das palavras. Quando o Senhor Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Deuteronômio, com 34 capítulos. Deuteronômio. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21. Que contém 23 versículos. Os filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedece à voz do pai nem da mãe,
E embora o castigue não lhe dê ouvido, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão aos líderes da sua cidade à porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejaram até que morra. Assim extirparás o mal no meio de ti. Ao sabê-lo, todo Israel temerá. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 2 para dar início para o sorteio dos 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através da Tua Igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao penúltimo livro de hoje. É o livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. 97. Salmos capítulo 97. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo. A presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para sua presença onde você estiver. Salmos 97, que contém 12 versículos. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se a muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra vê e treme. O livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. Os deveres dos casados. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos ou o uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês, enquanto eu vou fazendo o sorteio, vocês mentalizem o número de 1 a 22, que já eu vou fazer o sorteio. E o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao coração de todos vocês através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Mas antes de eu sortear,
eu irei sortear uma de nossas denúncias, mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nosso canal. Em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras. E essa é a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigo com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examine Apocalipse 18 a 29, 22, 23 e em Apocalipse 22, 18 a 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 21, deixe a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E vamos a mais uma de nossas denúncias. A denúncia de número 61. As denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal da política, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou o número 17, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 1. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 6. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, a mensagem para você está no livro de Ageu, capítulo 1. Você que mentalizou o 3, a mensagem para você hoje está no livro de João, capítulo 7. Você que mentalizou o 20, a mensagem para você está no livro de Esdras, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou o 22, a mensagem para você está no livro de Gênesis 42. Você que mentalizou o 1, a mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 10, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 6. O 14, a palavra para você está no livro de Oséias, capítulo 6. O 8 é Filemão, capítulo 1. O 4 é o livro de Daniel, capítulo 8.
O 7 é o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O 2, 2 João, capítulo 1. O 5, Isaías, capítulo 27. O 6, Eclesiastes, capítulo 5. O 15 é o livro de Deuteronômio, capítulo 21. Glórias ao Senhor Deus. E o 16 é o livro de Salmos, capítulo 97. Você que mentalizou o 19 é o de 1 Pedro, capítulo 3. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, Cantares 7, o 17, Gálatas 2, o 13, Efésios 1, o 18, Zacarias 6, o 21, 2 Tessalonicenses 1, o 9, Ageu 1, o 3, João 7, o 20, Esdras 2, o 12, Esther 9, o 22, Gênesis 42, o 1, 2 Pedro 3, o 10, Neemias 6, o 14, Oséias 6, o 8, Filemão 1, o 4, Daniel 8, o 7, 1 Tessalonicenses 5, o 2, 2 João 1, o 5, Isaías 27, o 6, Eclesiastes 5, o 15, Deuteronômio 21, perdão. Você que mentalizou o 15, Deuteronômio 21, o 16, Salmo 97, o 19, 1 Pedro 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, se inscrevendo, seguindo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos e na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igreja Benditas para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo a mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção estará retornando contato.
com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, dormir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos, e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.